O mistério das máscaras de chumbo é um caso que aconteceu aqui no Brasil, onde 2 homens foram encontrados mortos em circunstâncias completamente desconhecidas e estranhas. E esse foi um acontecimento macabro que aterrorizou a população local e levantou até a hipótese de envolvimento com extraterrestres. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E me siga também no Instagram, que é @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouco do meu dia a dia e os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. No dia 20 de agosto de 1966, um jovem de 18 anos chamado Jorge da Costa Alves estava empinando pipa no Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro. Era mais um dia comum para o jovem, mas ele acabou se deparando com uma cena aterrorizante. Jorge encontrou perto de uma clareira o cadáver de 2 homens. Eles eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, e eles tinham a mesma idade, 34 anos, e a mesma profissão. Eram eletrotécnicos. Os corpos vestiam uma espécie de traje com capas impermeáveis e não parecia ter nenhum sinal de violência contra eles. Mas o que mais chamou a atenção era o fato de que ambos estavam utilizando máscaras de chumbo. Essas máscaras eram equipamentos específicos para proteger da radiação. No entanto, as máscaras deles pareciam ter sido feitas à mão. Quando as autoridades chegaram ao local, eles logo perceberam que tinha alguns itens com eles. Uma garrafa vazia, alguns pacotes de toalha e um bloco de anotações bem estranhas. Eram códigos e referências para válvulas eletrônicas, mas escritos de um jeito peculiar, dificultando o entendimento daquelas anotações. Também havia um bilhete nesse bloco de anotações dizendo o seguinte: 16h30, está local determinado. 18h30, ingerir cápsula após efeito. E proteger metais, aguardar sinal, máscara. E o jeito que esses horários e essas instruções estavam organizados no bilhete acabaram dificultando o entendimento do que estava acontecendo. A partir do momento que as autoridades conseguiram identificar quem eram os 2 homens, as investigações começaram. No dia 17 de agosto, 3 dias antes de serem encontrados mortos, os 2 homens saíram de sua cidade natal, Campo de Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro. A polícia apurou que eles disseram para as esposas que iam até São Paulo para comprar materiais para o trabalho e um carro. Eles entraram na rodovia por volta de 9 horas da manhã e chegaram em Niterói de ônibus às 2h30 da tarde. Depois eles foram até uma lojinha de conveniência e compraram capas impermeáveis. Em seguida, eles entraram em um bar e pediram uma garrafa de água. A garçonete que trabalhava no bar disse para a polícia que Miguel parecia estar muito nervoso e impaciente com o tempo. Ela disse que constantemente ele olhava para o relógio de pulso e parecia estar muito agitado. Depois que saíram do bar, os 2 seguiram para o Morro do Vintém, onde os seus corpos foram encontrados dias depois. O que é estranho é que uma testemunha chegou a dizer para a polícia que os 2 chegaram lá de jipe e acompanhado de mais 2 outros homens. Mas a veracidade dessa informação nunca foi confirmada. Bom, até aqui a gente já percebeu que estamos diante de um caso macabro, cheio de pontas soltas e lacunas, mas a coisa começa a ficar mais assustadora agora. Gracinda Barbosa Cortino, que morava perto do local, entrou em contato com as autoridades para fazer uma denúncia. Ela relatou que viu entre esses dias estranhas luzes e objetos pairando nos céus da região entre os dias 17 e 20 de agosto. Seus filhos disseram que também viram. Segundo eles, o objeto estranho no céu era alaranjado e com um anel de fogo de onde partiam raios azuis em várias direções. O curioso é que depois de Gracinda, outras dezenas de moradores da região teriam ligado e dado versões parecidas sobre o objeto estranho voando pelo céu. E os relatos mais apurados desse OVNI batiam com o provável horário da morte dos homens. Com o resultado da autópsia, ficou constatado que não havia nenhuma lesão grave ou sinal de violência. E também não foi possível determinar se eles estavam sob influência de algum aditivo
porque os órgãos internos já estavam em um estado avançado de decomposição. Mais tarde, a polícia descobriu que os 2 homens faziam parte de um grupo que misturava ciência com espiritualidade. Era uma espécie de seita religiosa que fazia experimentos com drogas psicotrópicas. Livros, pesquisas e artigos sobre estudos esotéricos também foram encontrados em suas residências. No fim, a polícia decidiu encerrar o inquérito por falta de mais provas. A constatação oficial da polícia é de que os 2 rapazes haviam ingerido drogas alucinógenas e tinham ido atrás de extraterrestres. E as máscaras de chumbo seriam para protegê-los da radiação que eles acreditavam que poderia surgir do possível encontro. E segundo a polícia, oficialmente a morte teria sido por overdose. O legista responsável pela autópsia disse mais tarde que a causa da morte foi dada como overdose porque ele não conseguiu descobrir a real causa. Ou seja, ele não conseguiu dizer se a causa da morte havia sido natural ou acidental ou resultado de alguma violência. O caso ganhou muita atenção da mídia e intrigou a população, que não se dava por satisfeita com as alegações das autoridades. E muitos ufólogos que estudam fenômenos paranormais ligados a OVNIs começaram a se manifestar sobre o caso. A ufologia é considerada uma pseudociência especulativa e não é reconhecida por outras áreas da ciência. Algumas pontas soltas na investigação também começaram a cair na mídia e a polícia foi acusada de não fazer a apuração devida. Um fato estranho que não foi devidamente investigado durante o inquérito foi que o dono da loja onde os homens compraram os equipamentos mentiu. O proprietário alegou em depoimento que não conhecia os 2 rapazes e que eles eram apenas clientes que apareciam de vez em quando. No entanto, ele visitou Manuel e Miguel em Campos do Goytacazes 4 dias antes deles viajarem para Niterói. Outra situação que não foi devidamente investigada é que os 2 rapazes saíram com cerca de 2 milhões de cruzeiros na época, mas eles só foram encontrados com metade dessa quantia, e isso não batia com os gastos que eles tinham feito durante a viagem. Então estava faltando dinheiro. Também tem o fato que eles foram encontrados deitados em folhas que pareciam ter sido cortadas, mas não foi encontrado nenhum objeto cortante perto dos corpos, então provavelmente tinha uma terceira pessoa. A polícia até chegou a cogitar um suspeito para um possível crime de homicídio. Era um estudante de eletrotécnica chamado Elcio Correia Gomes. Ele morava em Campos dos Goytacazes e era aprendiz de Miguel. A teoria da polícia é de que Elcio teria ido até a rodoviária com Miguel e Manuel, mas não há nenhum registro de embarque dele. Elcio poderia ser, naquele momento, uma das poucas ou a única pessoa que sabia do destino certo dos 2 homens que haviam mentido para suas esposas. Elcio era espírita e teria introduzido Miguel a cultos esotéricos, mas o próprio irmão de Miguel afirmou que confiava em Elcio e acreditava que ele não faria nada de prejudicial para os 2 rapazes. Por fim, as autoridades não se convenceram que ele poderia realmente estar envolvido no caso. A mídia, procurando por respostas, começou a ouvir pessoas envolvidas com atividades paranormais e ocultistas. O professor e parapsicólogo Silvio Lago realizou uma extensa pesquisa depois de ter ficado perplexo com o que aconteceu com os jovens. Segundo ele, nunca tinha presenciado ou estudado um evento que se transformou em algo tão brutal quanto a morte de Miguel e Manuel. Silvio também alegou que os 2 rapazes não tinham capacidade para executar experiências psicotrônicas que exigiam conhecimento e habilidades sofisticadas, mas nem todos os estudiosos de fenômenos sobrenaturais concordam com Silvio. O professor de parapsicologia, Laércio Pinheiro, disse acreditar que os 2 estavam interessados em estudos ocultos, mas que foram vítimas de uma experiência mal sucedida. Ele declarou em entrevista que quando as pessoas mexem com campos de energia, elas podem abrir canais de comunicação para outras dimensões. Uma vez que esses canais são abertos, seres interdimensionais podem fornecer instruções para experiências que podem ser
ser muito perigosas, e o resultado da tentativa pode ser um desastre total. O ufólogo Aurélio Zamar acompanhou todo o caso e declarou ter plena convicção de que houve alguma interferência extraterrestre. A confecção das máscaras de chumbo não deixou dúvidas para Aurélio de que eles planejavam entrar em contato com seres de outro planeta. Aurélio também defendeu que os extraterrestres não seriam exatamente hostis com seres humanos, mas que a morte dos dois poderia ter sido um acidente. Esses relatos sobrenaturais fizeram esse caso ganhar muita visibilidade, mas um repórter investigativo não estava satisfeito com essas especulações. Mário Dias, repórter que fez uma extensa pesquisa sobre o caso e as investigações, chamou a atenção ao contestar ambas as versões. Nem overdose, nem extraterrestres. Para ele, Manuel e Miguel foram assassinados por uma pessoa aqui na Terra mesmo. Mário reuniu evidências de que a investigação havia sido mal feita e levou até um promotor e pediu para reabrir o caso. Ele alegou que os documentos oficiais estavam rasurados e que um perito, que não teve seu nome divulgado, mudou de opinião sobre a conclusão do caso. As partes do laudo, que falavam sobre resultados de intoxicações, também estavam rasuradas. Márcio também expôs para o promotor que o irmão de Miguel chegou no IML e descobriu que a autópsia não estava sendo feita por um médico. A retirada das partes para a autópsia foi feita por um funcionário que em seguida incinerou os restos das vísceras. No entanto, o médico legista confirmou que estava sim no local e realizou o procedimento ele mesmo. No dia 25 de agosto de 1967, a Justiça determinou a exumação dos corpos e realizações de novas perícias. E uma outra coisa tinha passado despercebido, mas começou a ser analisado com mais cautela. Era o bilhete que continha a letra de Miguel, mas ali não era o tipo de código que ele ou Manuel usavam, o que trazia indícios de que outra pessoa havia ditado o código. O repórter acreditava que aquela escrita batia com o vocabulário de um médico, uma pessoa que tinha conhecimentos específicos sobre cápsulas. O detetive Paulo de Oliveira investigou os passos de Miguel e Manuel durante a viagem e percebeu que tinha um espaço de tempo que não havia sido investigado. Ele refez os passos dos rapazes da rodoviária até a loja de conveniência, de carro, de ônibus e a pé. E ele concluiu que os rapazes estiveram em um outro local entre o caminho da rodoviária até a loja de conveniência. E entre a rodoviária e a loja de conveniência tinha uma instituição de estudos paranormais que era liderada por um médico espírita. No instituto, o detetive descobriu que um homem estrangeiro estava tentando obter informações de como chegar até o Morro do Vintém. E esse homem estava lá pedindo informações poucos dias antes de Miguel e Manuel morrerem. E a descrição desse homem batia com a de um cliente da loja de conveniência, onde Miguel e Manuel foram vistos. Foi esse homem, gente? Ou é muita coincidência, ou foi esse homem. Não foi extraterrestre. Mas apesar de todos os esforços, informações que envolviam um instituto e esse homem misterioso não chegaram a constar nos autos. E sem fazer muito progresso, a Justiça arquivou oficialmente esse caso em maio de 1969. No ano de 1980, um novo acontecimento ressuscitou esse caso. Um consultor da NASA veio até o Brasil e subiu no Morro do Vintém para conduzir uma investigação, mas ele acabou declarando que não conseguiu chegar a uma conclusão satisfatória sobre o mistério ocorrido ali. Mas um fato muito curioso e até um pouco macabro é que no local onde os corpos foram encontrados não cresceu nenhuma vegetação e já haviam se passado mais de 20 anos. Agora isso aqui me deixou com um pouco de dúvida, porque não cresceu nada no local que o corpo foi encontrado, isso é muito estranho. Mas eu também tô achando que foi aquele estrangeiro que estava lá naquela instalação lá de estudos paranormais, na instituição de estudo. Muito estranho. Bom, gente, esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Esse caso teve muita repercussão, incluindo documentários e um episódio no Linha Direta na década de 90. E a propósito, qualquer coisa que passava no Linha Direta me dava medo. E caso você tenha alguma indicação de lugares assombrados ou histórias assustadoras, deixe nos comentários. E eu me despeço por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau!